Desde muito nova, eu comecei a morar sozinha. Meus 16 anos de idade foi quando eu meti o pé da minha casa. Eu e minha mãe, a gente sempre tretava demais, era muita dor de cabeça. Eu sempre trabalhei porque eu sempre gostei de ter meu dinheiro. E acabava que por conta das brigas, não quer saber de uma coisa? Eu vou alugar uma kitnetzinha, eu vou mudar e vou tocar minha vida. Né? Foi o que aconteceu. Trabalhando, tocando minha vida, o tempo foi passando, terminei os meus estudos. E atualmente é isso aí. É trabalhar, ter minha casa e viver de boa. Eu sempre fui uma menina bissexual, então eu sempre tive interesse tanto por homens quanto por mulheres. E eu sempre me diverti dentro dos dois mundos, aproveitava, meio que não importa muito qual que é o sexo, eu importo mais com a sua cabeça, né, o jeito que você pensa, coisa do tipo, eu sou mais de me atrair assim, pela pessoa e não exatamente por um homem ou por uma mulher. E eu tinha uma amiga que ela era gente boa demais. A gente andava pra cima e pra baixo juntas, ela sempre estava na minha casa, a gente sempre saía, bebia, curtia, ela dormia lá em casa várias vezes. Teve uma época que parecia até que ela morava lá na minha casa, sabe? Tipo, nós éramos amigas mesmo, assim, fechamento. Aí teve um período que ela começou a ficar com um cara, e esse cara apresentou um amigo dele pra mim. E aí virou um double date. Tipo, saíamos nós quatro, ela ficava com o cara, eu ficava com o meu carinha e tal. Só que ela não andou com o cara. Já eu com carinha, a gente começou a ficar, começou a entrosar, começou a dar certo. E meio que a gente começou a namorar. Fechamos, viramos fechamento do outro, começamos a namorar. Nesse relacionamento, ele ficava muito enfiado lá dentro de casa. Então, com o tempo, ele começou a morar comigo. E aí, ele morava comigo, dormia na minha casa, me ajudava com as coisas lá em casa. E essa minha amiga, ela sempre ficava na minha casa também, né? Então ficavam os dois lá na minha casa. E nesse período, teve um momento, assim, uma época, que essa minha amiga, ela vivia andando de shortinho curtinho, que pra mim não era problema nenhum, eu achava ela linda, achava ela maravilhosa, então nem eu tava nem aí se ela andava com short curto ou não. E acaba que, assim, o que aconteceu? Em um determinado momento, uma amiga, ela mandou mensagem pra mim, perguntando se eu não topava fazer um trisal, tipo eu, meu namorado e ela. E como essa menina que me mandou essa proposta era muito gata, e eu já quis ficar com ela antes de eu conhecer o cara que eu tava namorando, eu falei que sim, falei com o meu namorado, e ele não gostou muito da ideia. Ele falou que não era legal, que não achava que seria bacana, que talvez não seria divertido, que tipo, sabe? Tipo, ele meio que ficou pé atrás. Mas eu incentivei e tal, e acabou que, beleza, ele falou que ficaria. A minha amiga, essa do short curto, quando ela ficou sabendo, ela ficou, pô, como assim? Não, pera, você tá falando pra mim que você vai fazer um trisal com a fulana, mas você não faria comigo? E eu, tipo, a gente nunca falou sobre isso, a gente nunca conversou sobre isso, então não tinha como eu decidir que ia fazer um trisal com ela ou não. Enfim, acabamos que marcamos de ficar, e aí a gente ficou, eu, ela e o meu namorado. O meu namorado, ele demorou bastante pra ceder em todas as ocasiões. Sempre achou que isso talvez não fosse bom, que não seria saudável, que não era legal, mas enfim, fizemos. Ficamos pela primeira vez, e foi aquela coisa, tipo, muito, muito boa, porque eu sempre tive vontade de ficar com essa amiga, mas, poxa, ela era minha amiga, né? Então eu ia ficar da cabeça dela e tal. Mas foi muito bom, a gente acabou ficando. Só que dessa, a gente acabou ficando mais vezes. E aí a gente começou a ficar mais vezes, mais vezes, mais vezes. E aí, tipo, o que começou a acontecer? Ela vivia na minha casa, e ele também. Nesse período, ela não estava trabalhando, e nem ele. Quem trabalhava era eu. Então eu trabalhava, eu sustentava a casa, e quando eu chegava, ela namorava com a gente, ela morava na casa dela. Mas várias vezes eu sentia assim, eu chegava foguenta, sabe? Tipo, querendo ficar com meu namorado, querendo beijar, querendo... E ele meio que tava frio, é como se ele tivesse perdido o interesse em mim, ele não tava querendo meio que ficar comigo, e isso foi me deixando muito incomodada. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Até que a gente pegou e decidiu que nós seríamos um trisal. E nós começamos a ficar nós três. E eu percebia que quando ela estava, ele tinha mais essa vontade e tal. E aí eu comecei a ficar incomodada, né? Porque assim, ele era o meu namorado, a gente estava entrando no trisal, mas ou tinha que ser igual ou não tinha que ser. Então, não tava legal, pô, eu trabalhava o dia inteiro, quando eu chegava em casa, eu queria, não tava rolando. Aí quando vem outra pessoa, rola, e tipo, e eu, né? Então isso começou a me incomodar bastante, mas
Teve uma vez até que a gente foi alinhar as nossas expectativas dentro do nosso relacionamento, e a gente falou sobre isso, e foi falado que, ficaríamos eu e ela, meio que pra ele ficar com ciúme, tipo, ele não ia participar, sabe? Meio que uma punição, um castigo dele, tipo, eu e ela ficaríamos e ele não participaria, pra ele sentir ciúmes e pra ele ver como era ruim quando duas pessoas ficam e ele fica de fora. E aí a gente acabou ficando e foi assim, sensacional, porque até então eu e ela nunca tínhamos ficado, eu e ela. E eu senti uma coisa muito profunda, assim, foi muito bom. E eu queria mais, sabe? E o que aconteceu? Depois disso, acaba que a relação ela começou a ficar um pouco conturbada mesmo. Porque um queria ficar com o outro queria ficar com o outro, não estava muito legal o jeito que estava acontecendo a situação. E aí o meu namorado chegou em mim, conversou comigo, falou pra mim que ele tava cansado, que ele não queria assumir a responsabilidade de ter duas namoradas, que aquilo tava sendo exaustivo pra ele, que já era difícil namorar duas tava sendo demais, e que ele preferia acabar com isso, e ele não queria mais ser um trisal, que ele queria que nós voltássemos a ser namorados, apenas eu e ele, e que ela não estivesse, que ela não fizesse parte e tal. Porque eu acho que realmente ele começou a sentir que eu percebi eu tava deixando de ter aquele sentimento por ele pra ir desenvolvendo um sentimento maior por ela, né? Eu sentindo uma vontade maior de ficar com ela. E então, aquilo que eu tava sentindo no começo, de tipo, ele sentir que tava querendo mais ficar com ela do que comigo, e eu sentir ciúmes, realmente foi invertido, e agora ele tava com ciúmes de mim com ela. E aí a gente acabou terminando o nosso relacionamento, né? E meio que ela deu aquela afastada, não se tornou mais, ficou aquele clima meio pesado, não voltou mais a frequentar ali. A gente meio que cortou, né, as amizades. Acontece que eu acho ela linda. E atualmente eu tô num relacionamento com ele, mas eu não tenho mais aquele amor, aquela paixão, aquela vontade de ficar com ele, sabe? Aquela vontade de ter uma coisa. E acaba que eu fico pensando nela. Eu sinto saudade dela, às vezes quando eu mentalizo, sabe? Eu fico imaginando como seria me relacionar com ela, se eu tivesse namorado com ela, e se eu tivesse escolhido ela. Talvez eu estaria mais feliz, porque a gente era muito amiga, a gente ria muito, a gente era brotherzona, a gente tinha uma irmandade muito grande, e acaba que ela era minha amiga antes de toda essa situação. E eu escolhi ficar com ele em vez de ficar com ela. E até hoje eu fico um pouco perdida dentro dessa relação. Então eu venho falar pra vocês, sem julgamento, tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não enxergam, não conseguem enxergar uma relação assim. Mas eu tive coragem de vir falar sobre isso, de abrir o meu coração quanto a isso, que tem pessoas que vivem o poliamor. Existem pessoas que conseguem amar mais de uma pessoa. Isso de monogamia, de você ter um relacionamento fechado, ficar com um, que não sei o que, tal, é pra você, entende? Mas outras pessoas não pensam e não sentem assim. E eu gostaria muito de você que tem um pensamento poliamor, caso você esteja por aí, o que você faria, sabe? Se for pra ter uma relação fechada, se você teria com um cara que você gosta, ou se você teria com amiga, que foi alguém mais próximo, que até apresentou o cara, sabe? Que teve uma conexão maravilhosa. E se você terminaria com ele pra ficar com ela. Oi, minha Cats, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história exatamente pelo poliamor. Não é normal a gente trazer histórias assim no canal, nunca chega, né? Então eu trouxe pra gente poder falar mais sobre o assunto, entender mais sobre isso, né? Existe a monogamia e o poliamor. A monogamia é um relacionamento fechado, né? É uma coisa que você ama apenas uma pessoa, por isso que é monogâmico. E poliamor é quando existe mais de uma pessoa dentro desse relacionamento. Eu não consigo te aconselhar porque eu não entendo, não faz parte de mim. Então, o que eu poderia te aconselhar é a seguir a sua intuição do que você deseja pro seu coração e o que te faz feliz. Porque se você tá dentro desse relacionamento e você, né, não sente que faz sentido, então termina, mas não termina pra ficar com outra pessoa, termina pra você ficar sozinha, pra você colocar sua cabeça no lugar, pra você entender o que você realmente sente, tanto com um quanto com o outro, pra saber se faz sentido você ir atrás dela novamente pra viver uma relação, sabe? Então, primeiro se dê esse lugar, se coloque em primeiro lugar, se entenda e depois você busca o que você quer pra você, sabe?
Então, esse é o conselho que eu tenho a dar pra vocês, mas se vocês têm um conselho melhor, deixe nos comentários. Se você também tem uma história de trisal, de poliamor, já viveu algum romance, já amou mais de uma pessoa, me manda sua história no historiascaroldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.